Pensa num jogo da sua infância, aquele que te faz ficar com um brilhinho no olho, sabe? Uma saudade no coração, com um sentimento de paz. Agora pensa que esse jogo pode ter sido muito odiado por outras pessoas. Ah, não, aí não. Pois é, alguns dos jogos que a gente mais gosta, em algum contexto, não foram tão bem avaliados assim, ou não são todos os países que gostam. E hoje eu vou fazer uma listinha para você ficar com o coração na mão. Jogos que eram horríveis, mas que a gente amava. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Antes de tudo, eu gostaria só de fazer um aviso pra você que vai ficar olhando o tempo inteiro pra essas bolinhas aqui do meu rosto, ó. Eu sei, dá vontade, mas por que é isso? É porque eu fiz um preenchimento pra minhas olheiras, olha só, ó, tá vendo? Porque eu só tô, Renato dorme, não é dormir não, gente, eu não tinha carne aqui, ó, pus carne de gel. O bom é que você acha que é só a pintinha, mas o seu olho está inteiro roxo, tá? Barbarando, mas o meu olho, ele sempre foi roxo, né? Agora não mudou nada pra mim. Não, tá esverdeado aí do preenchimento. É, então, mas tá vendo essas pintinhas aqui? É porque entrou a agulha e fez assim, ó, da gastura? Sim, mas é por isso que ficou roxo, mas daqui a pouco vai sumir, tá? Você tá a cara de um Pierrot. Colombina. É, tá bom. Para começar, vamos falar de um caso muito lembrado, mas eu não poderia deixar de falar, porque é um jogo muito queridinho da gente aqui, que é o Top Gear. Você lembra? Top Gear, que foi um jogo feito pela Kenko e foi feito sobre uma tecnologia muito diferentona para o Super Nintendo, que é o Mode 7. O que é isso? Basicamente é você pode pegar o cenário assim e fazer ele virar em 3D, né? Que foi usado em alguns jogos, por exemplo, no F0. E também no futebol, para deixar a gente zonzinho da Silva, que era o Super Soccer. Top Gear, um jogo de corrida com 32 pistas, 8 regiões, e eu achei muito legal que eles fizeram o seguinte, ó. Existe os Estados Unidos e existe a América do Sul. Nossa! Como se fosse um trem só. Tem uma pista lá na América do Sul, é a Transamazônica lá. Mas o jogo foi distribuído pela Kenko, né? Mas foi feito pela Gremlin Graphics. E esse jogo foi tido como um sucessor espiritual de um próprio jogo da Gremlin Graphics, que é o Lotus Spirit Turbo Challenge de 1990, que foi lançado para o Commodore Amiga, que era um jogo de computador. E você vê que realmente o trem parece bastante, só que esse jogo, esse Lotus, coisa, não sei o que, ele tinha mais gráficos, mais recursos, até porque o computador era um pouco melhor do que, né, a versão do console. E um fato muito interessante para você que adora a musiquinha e todas as musiquinhas do Top Gear, eu também ouviria o dia inteiro, é que essa música é um reaproveitamento de umas peças musicais lá desse jogo do Lotus coisa não sei o que. E tem boatos também, sabe aquela banda Muse? Sabe? Ela tem uma música que lembra bastante essa música do Vegas aí, né? Que é a abertura aí do Top Gear. Por que eu falo que ele é horrível? É assim, porque no mundo ele é um jogo assim, um joguinho de corrida que lançaram, né? Porque não tem problema nenhum. Mas no Brasil virou funk, virou forró, é porque o negócio fez sucesso.
Mas o mais engraçado é que a gente vê os carros do Top Gear, a gente vê que eles são carros inspirados nos carros do mundo real, que não são usados os nomes porque tem direitos autorais. O vermelho, que chama Cannibal, é inspirado numa Ferrari Testarossa. Testarossa é um nome muito de pobre para estar numa Ferrari, mas tudo bem. O Sidewinder, que é o carrinho branco, era uma Ferrari 288 GTO. O Razor, que era o carrinho roxo, era um Jaguar XJR15. E o Weasel, que era o verde ou azul, dependendo do seu daltonismo, era um Porsche 959. Mas eles tentaram tirar esse negócio de direitos autorais aí, mas aconteceu até uma fofoca. Você quer saber a fofoca? Uai, é claro, né? É, porque é uma fofoca industrial, vamos dizer assim. Porque o nome Top Gear, beleza. Eu sempre pensei que tinha aquele programa ali que dos anos... Ele é bem mais novo assim, que chamava Top Gear também, né? Eu falei assim, será que nunca deu problema não? Deu problema, só que lá atrás. O Top Gear programa, ele existe desde 1977 e é feito pela BBC. Só que eles só perceberam que tinha o Top Gear mesmo de jogo 3 anos depois do lançamento. Eles... esse jogo é o nome igual do nosso programa, nós temos que ir atrás, então. Só que ninguém sabia desse programa da BBC. Eles falaram assim, gente, mas a gente não sabia que existia esse programa. Aí o juiz, é mesmo, não sei o que, e começou aquela, não, mas ele existe e tal. Aí o juiz falou assim, quer saber, gente, eu vou dar a multa aqui, 1.000 libras pra vocês pagarem, e vocês não podem registrar o nome Top Gear. Mas eles falaram assim, a Kenko, não tem problema, porque ninguém assiste esse negócio mesmo, né, a gente vai deixar aí. Só que depois o programa voltou, fez sucesso, aí a Kenko falou assim, realmente não vai ter como. E até mudou o nome de Top Gear pra Top Racer, que era o nome que tinha no Japão. Então hoje, se você procurar, por exemplo, que as versões remasterizadas, tá com Top Racer. Por isso que não existe mais o Top Gear. Aí era bom, hein? Nossa. Mais um outro jogo que também recebe várias críticas, mas que a gente gostou bastante, tem quem goste, né? É o Breath of Fire 4 de PlayStation 1. Meu Deus, que vontade que eu fiquei de jogar depois de ver essa abertura. Não deu uma coceira pra gente jogar? Deu uma coceira. Mas você vai ver que esse jogo, além dele ter algumas coisas meio, vamos dizer, impróprias, ela também teve algumas coisas que o pessoal começou a reclamar sobre ele. Esse jogo foi lançado em 2000 no Japão e em 2001 na América do Norte e na Europa. O que aconteceu? Eles fizeram o Breath of Fire 3, que é a franquia que tá rolando até hoje, né? Só que o jogo, ele teve um sucesso assim, mais ou menos, mas eles resolveram fazer um próximo jogo para tentar melhorar esse sucesso que quer dizer grana. E aí eles montaram uma história toda da hora, né? Que era o conflito de 2 deuses dragão. Pensou? Pegou, meu brother? Peguei. O conflito. Os dragões lutando. Imaginou? Esses dragões estão com um pouquinho de problema. Um tem hernia de disco e o outro tem bico de papagaio. Só que eles fizeram um jogo totalmente diferente da versão anterior. Um jogo com aquela visão meio 2.5D, que é tipo os bonequinhos de desenho animado, só que tipo Ragnarok, assim, e ficou bonito pra caramba. Com uma arquitetura toda oriental, né, e algumas roupas lá do sudeste asiático. Deram um tom bem bonito pro jogo. Mas exatamente esse foi o grande desafio do jogo. O primeiro desafio. Por quê? Você deve ter visto em alguns episódios aqui do Nerd Show, inclusive, que os desenhos japoneses, normalmente eles pecam pelo exagero, vamos dizer assim. Eles não têm tanta frescura assim para algumas coisas. Então, vários desenhos tiveram cenas deletadas. E quando o jogo saiu no Japão, eles tiveram que fazer várias mudanças para poder lançar isso nos Estados Unidos. Ou seja, isso perdeu um pouco daquela originalidade do jogo. E o pessoal já começou a achar, falar assim, mas o jogo é uma obra de arte também, você não pode mudar. Claro que eles não queriam que mudasse, meu Tinha safadezas, né? Eles queriam ver essas safadezas. E você? Eu nunca joguei esse jogo. Não posso falar, Babarilando. Eu estava muito ocupado lendo a Bíblia, sabe? Aham, sei.
Então tinha algumas cenas assim, vamos dizer, de uma personagem ter que mostrar os glúteos, né, pro outro, um personagem vendo outras personagens tomando banho. Tinha até um personagem que ele era alcoólatra, mas tiraram as cenas dele lá da bebedeira, falando que ele era gago e tal. Então eles pensaram, mas isso é localização ou é censura? E já começou a dar uns trenzinhos por aí. E também as críticas negativas batiam muito forte de que era um RPG que não inovava muito nessa questão da batalha e tal, era tudo mais do mesmo. Um bonito mais do mesmo, mas um mais do mesmo. As câmeras também ficavam apertadas nos lugares mais fechados, a mecânica não funcionava muito bem. E também não é que foi assim um fracasso de venda, mas também não impulsionou para fazer um Breath of Fire 5. Não fez, foi por causa dele, sabe? Então muita gente trata que ele não foi um jogo tão amado assim, apesar de muita gente gostar bastante e eu estar morrendo de vontade de jogar, porque eu lembro de ter o CD dele, mas o meu irmão jogou, eu não joguei e agora eu fiquei chupando o dedo. Eu acho que tem umas versões, Brelando. Se pudesse, poderia me pegar pra mim, por favor, pra gente jogar? Uai, acho que só depois que você gravar esse vídeo. Ah, que saco também. Então vamos pro próximo. Porque agora eu vou vir com a nostalgia pesada. E que com certeza agora vai ter direitos autorais, meu Orlando. Porque hoje você não pode falar de Chaves, a detentora original do Chaves. Você não pode pôr uma cena de Chaves que eles arrancam tudo, Orlando. Não, o Renan põe. Mas o Renan, ele é protegido agora, ele é amigo de toda a vizinhança, entendeu? Né? Eu estou falando de Chapolin versus Drácula, um duelo assustador, você lembra? E também vamos pôr nesse mesmo bolo um jogo da Mônica que fez bastante sucesso, mas o sucesso era dele, será? Que é Mônica no Castelo do Dragão. A primeira aventura da Mônica, onde Cebolinha não apanha. É o jogo da Mônica com o Capitão Fio para o Master System. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Então, eu coloquei esses dois jogos aqui primeiro porque a gente tem uma nostalgia muito grande com eles, né? Mas os dois sofrem de um pequeno problema. Os dois não são jogos originais. Como assim eles não são jogos originais? É porque Tectoy, pegou os jogos lá, falou assim, Maurício de Souza, vamos fazer um jogo da Mônica? Vamos. Desenha os negócios da Mônica, põe nesse jogo. Faz, Chapolin, vamos colocar lá Chapolin contra o Drácula. E eles lançaram esse jogo aqui, versão brasileira, Herbert Richards. Os jogos não tem uma história por trás, mas eu queria só falar que eu associo muito o jogo do Chapolin versus Drácula ao episódio em que aparece o vampiro lá no Chapolin. Pra mim sempre foi aquele negócio, não sei se você lembra. Tô falando com você, porque Mas o jogo original do Chapolin era o Ghost House e o da Mônica era o Wonder Boy in Monster Land. Que foi um duro golpe assim para quem já tinha jogado esses jogos originais, porque ficou todo empolgado lá, querendo ver um jogo da Mônica, um jogo do Chapolin, mas já tinha jogado os originais, e falou assim, gente, mas eles pegaram o mesmo jogo e colocaram por cima. Então assim, para quem jogou só os jogos da Tectoy, achou legal, mas quem conhecia o original ficou extremamente decepcionado e achou que era horrível. não contavam com minha astúcia. Mas eu acho que ninguém ficou mais decepcionado do que as pessoas que iam no camelô comprar 3 DVDs, 3 jogos PlayStation 2 por R$10, viram lá GTA versão Tropa de Elite do PlayStation 2 e não tiveram o que estava prometido. Você lembra desse jogo? O CJ com a camisa do Brasil ali. Então, basicamente esse jogo era uma versão do GTA San Andreas, mas você tem que entender que nessa época, nos anos 2000, foi a época dos mods. E não estou falando daquele coisa íntima, Brelando. Porque pode ser também, né? Absorvente? Absorvente, não é desse mods que eu estou falando, não. O que é? A pessoa, ela pegava os jogos de computador, ela modificava alguma coisa lá dentro, por exemplo, uma roupa, um item, qualquer coisa, e punha isso para comer solto no torrent. Fazia as ISOs desse jogo, né, que é como se fosse o CD lá, colocava para tudo quanto é lado. Então isso ia se espalhando, se modificando, aumentando, e em determinado momento, alguém pegava isso na internet, gravava isso num DVD e colocava nas banquinhas para vender. Foi
foi o que aconteceu com o GTA Tropa de Elite. Basicamente era um jogo bem diferente assim, que tinha o jogo lá do GTA, mas, por exemplo, o que eles chamavam de Tropa de Elite? As pessoas tinham a camisa do Brasil, os carros, por exemplo, eles trocavam por uns carros brasileiros, mas assim, o BOP mesmo, não tinha nada disso que aparecia. Tinha uns versão lá que colocava o CJ como Superman, ele ficava invencível, começava a voar, a rodar. Gente, era uma bagunça danada que, pela diversão, pelo momento você ficava até legal, mas depois você ficava decepcionado, você gastou dinheiro com isso, né? Oh, shit. Here we go again. Olha, mas eu não queria dar notícia pra vocês, não. Mas, ó, eu tô até um pouco emocionado. Vocês sabem qual jogo que as pessoas consideram um jogo ruim, Babarelando? Não, qual? Babarelando é um jogo de Super Nintendo. Em que duas pessoas podem jogar. Uma delas é o Pateta, a outra é o Max. Ah, não é possível. As pessoas não gostam de Goof Troop, Babarelando. Meu Deus! Goof Troop, Pateta e Max, o jogo queridinho de todas as pessoas que eu conheço. Não são muitas, né? Eu sou meio... Mas o jogo é bom demais. Tem gente que não gosta de Pateta e Max, gente. Super Nintendo. Então, é um jogo em que a missão do Pateta e do Max é salvar o Bafo e o PJ, porque eles foram raptados, porque segundo as lendas o Bafo parece muito com o capitão do navio pirata deles lá, e a gente tem que ir lá pra fazer o negócio. Gente, é tão legal, a gente anda, pega itens, tem musiquinha... Você pode jogar a principal coisa, que é o mais legal. Você pode jogar vasos e coisas na cabeça do seu amiguinho durante o jogo. Por isso que a gente não progride no jogo, né? A gente fica só tacando coisa no outro. E esse foi um dos primeiros trabalhos do Shinji Mikami, que por acaso é diretor do Resident Evil. Ou seja, ele admitiu já, inclusive, que esses puzzles, esses quebra-cabeças do jogo ajudaram bastante na criação do Resident Evil. Então imagina, Goof Troop veio para que Resident Evil pudesse andar ou caminhar. É um negócio assim, mais ou menos. Muita gente achou estranha a versão americana do jogo porque a versão japonesa tinha 3 níveis de dificuldade e a nossa era a versão mais fácil, vamos dizer assim. Então isso já causou um certo tipo de alvoroço, né? Começava a assim, ah não, esse negócio é muito fácil. E muita gente considera o jogo muito fácil de verdade, assim como fala que as músicas eram muito repetitivas. Eram, mas coisa que é boa a gente tem que repetir sempre, não é não? Senão não tinha esse canal aqui, não é? Eu mesmo já falei disso aqui umas 10 vezes. E também tem uma grande questão que isso aqui eu não posso falar que é mentira não, porque eles falam que a versão solo do jogo, você jogar sozinho, não é tão legal quanto você jogar com um amigo. E hoje é difícil, por exemplo, você sentar um amigo pra sentar no sofá e jogar. Então você não joga Goof Troop sozinho, isso é uma grande verdade. Eu acho que tá difícil é ter amigo. Também eu tinha que vender agora, né, nos carrinhos de compra. Olha, um amigo pra jogar, beleza, vou levar um pra casa. Além de tudo, o jogo teve uma atenção só moderada e não foi um blockbuster assim, a ponto de fazer milhões e milhões em vendas e que nem é muito colocado naquelas listas de jogos da Disney como um dos mais importantes, apesar de no meu coração ser um dos jogos mais importantes da Disney. Esse, o Mickey Magical Quest, o Aladdin e Rei Leão. Pra mim esses são os top jogos da Disney, são os que eu mais gosto. Vocês viram a lista, gente? O que vocês acham? Vocês acham que esses jogos realmente são bons agora, que você lembra, ou realmente era melhor só na infância? Porque todos que eu falei aqui, eu acho que fora os que eu não joguei mesmo, né, ou que eu tô com vontade de jogar, eu acho que realmente era bom. Esse povo que é enjoado. Se você acha que o povo era enjoado, comenta aqui nos comentários desse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!